Oi galera, eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e dessa vez vai rolar vídeo resenha aqui no blog, né, no YouTube e no blog também. Eu vou falar de um livro que foi difícil para leitura, não porque a ideia da história seja ruim não, mas os personagens tinham os problemas. A história teve uns furos aí, mas assim, eu acho que tem uma pegada. Não sei o que pensar ainda pro 2, enfim. Mas foi tenso. Quem me acompanhou no Twitter sabe que eu fiz uma brincadeira. E eu falei que foi um desafio ler esse livro. Então, eu estou falando de Desafio. É o primeiro livro de uma trilogia da C.J. Headline. Esse é o primeiro livro, na verdade é a mesma capa que a americana. O livro está sendo, a editora que está trazendo ele é a Novo Conceito, né? E aí a gente tem esse primeiro livro. Esse livro é parte de uma trilogia, o próximo livro vai ser Deception. Eu meti um francês na jogada, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. E o terceiro é Deliverance. E a gente tem um conto que vem antes desse livro, que se chama Outcast, que é do ponto de vista do Queen. Já eu vou falar quem é esse personagem, mas a gente, na verdade, são esses 3 livros e esse continho, tá? Vamos falar então da capa, começar? Eu gosto dessa capa, eu não achei essa capa ruim. Mas você pode ficar imaginando, será que essa capa tem a ver com a protagonista, blá blá blá? Não, porque, tipo, impossível essa roupa toda, essa roupaiada aí da protagonista. É meio louca, assim, essa vibe meio... Tô de calça, né? Porque ela parece que tá de calça aqui, tipo, tá de calça, tipo, roupa justa. Aí calça colada, bota e meio que uma capa, uau, que faz um vestido, né? Então, assim, se tirar essa capa ia ser legal. Bom, espero que a editora traga os próximos livros com a mesma capa, porque a gente já bateu esse papo falando das capas diferentes. Eu não sou fã, não importa se eu gosto ou não do livro, tá, galera? Eu acho que manter a unidade do negócio é importante. É o que eu falei, você pode gostar de um livro que eu não curti e vice-versa, mas eu ainda vou brigar pelas capas parecidas, do mesmo jeito que eu brigo por não ter capa de filme, por não ter capa de série, e assim sucessivamente. Falando desse livro, começo pelo enredo. O enredo é distopia. Vocês sabem que eu não sou muito fã. Na verdade, não é porque eu não gosto de distopia, eu gosto da ideia da distopia, que a distopia tá vindo num esquema tão batido já, que eu já contei pra vocês no vídeo que eu falei no blá 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 literário sobre distopia. É batata. Não tem uma distopia que não tá batendo, tá? Quando não bateu, eu vou até falar, gente, esse livro não bateu. Mas até agora todos têm batido. Então, o problema da distopia ela tá muito manjada, você já sabe o que vai acontecer. O ponto importante nesse livro, que eu acho que é o grande diferencial, foi que todas as distopias sempre falam que vai rolar a terceira, quarta, quinta, sexta guerra mundial, rolando a bomba atômica, né? O mundo vai ficar pobre, não sei o que, blá blá blá. Aqui não, aqui a gente tem um conceito diferente. A gente tem que ter uns monstros, na verdade, imagina uma minhoca gigante, umas minhocas no plural. E essas minhocas, por um motivo que a gente não entende muito bem nesse livro, elas saíram da Terra e meio que destruíram as cidades em volta. Então só ficaram as cidades as cidades viraram os vilarejos e umas 10, 12 pessoas foram capazes de manter os vilarejos porque eles foram atrás desse covil das minhocas e meio que conseguiram, vamos dizer assim, domesticar esses bichos. Então foi um conceito legal, um conceito diferente. A minhoca comeu o mundo inteiro, mas beleza. Tá faltando uma explicação melhor da minhoca, mas eu aceitei a ideia da minhoca, meio Caverna do Dragão, essa vibe, meio mundos ocultos, viagem ao centro da Terra, essas biroscas loucas, mas eu curti essa ideia porque foi diferente de tudo que é dito. E aí a gente tem esse vilarejo, mais ou menos, porque a cidade meio que volta pra Idade Média aqui, tá? A ideia é essa, as pessoas têm tecnologia e tal, mas ela meio que volta no tempo por causa disso. Então, existe um número X de vilarejos, que são essas pessoas que conseguiram lá domesticar as minhocas, por algum motivo que a gente ainda não sabe, e elas que dominam esses vilarejos, elas meio que comandam e são o rei do negócio, tá?
E aí o vilarejo aqui desse livro, quem comanda é um personagem que é conhecido como comandante, ele é o personagem que vai ser um vilão nessa história. A gente não sabe como ele conseguiu isso, mas ele é o que comanda, então ele meio que botou essa lei das mulheres ter acompanhado, aquela coisa bem Idade Média, né, galera? As mulheres têm que ter o pai responsável, se não é o pai é o irmão mais velho, e aí depois elas casam, o marido vira responsável, blá blá blá, dote, blá 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 blá. Esse esquema que a gente já conhece, qualquer um que lê uma história, voltou aí uns 100 anos atrás, rapidinho já sabe como é que era esse bafinho. Então, ele meio que monta essa cidade, e aí a gente tem dois personagens que vão ser importantes nessa história. A gente tem a Rachel e a gente tem o Logan, né? Então, qual é o lance? O que eu não gostei nesses personagens? A história é narrada por eles, né? Trocando de ponto de vista. A gente tem a Rachel, a gente tem o Logan narrando. Não necessariamente é um depois do outro. Às vezes tem capítulos que aparecem dois de um do outro, aí dois daquele. Mas assim, é eles que vão trocando ao longo da narrativa. Isso eu gosto. Eu acho que quando você faz um livro que é só o fulano, e aí depois você fala, agora vou fazer a versão das coisas do ciclano, por que você não fez ao mesmo tempo? Isso me irrita profundamente. Parece que eu tô lendo a mesma história duas vezes. Então eu gosto de pontos de vista dividido. Só que uma coisa que eu não gostei foi a Rachel, ela tem uma questão assim, o pai dela é meio como se fosse um rastreador nessa história, e ele não volta depois de uma determinada tarefa. E ela cisma porque cisma que o pai dela tá vivo, mas toda essa questão que tem envolvendo a ordem do tal vilarejo não permite com que ela seja uma menina livre mais. Então, ela precisa ficar à guarda de alguém, enfim. E aí tem uma certa confusão relacionada a isso. Só que uma coisa que eu não gostei é porque a autora quis elevar a Rachel numa pessoa muito pica da galáxia. E ela não é isso. Tipo assim, ela teve 1 hora de treino um pouco na vida. Gente, não significa que você é bom. É como se você falasse, não, eu li um livro por dia, agora eu sou expert na leitura. Li 1 hora de livro por dia, eu sou expert na leitura. Não, entendeu? Então assim, a autora quis colocar uma personagem como se ela fosse o último biscoito do pacote. E quando você precisa ver essa ação acontecendo, aí que prova que a personagem não é tudo isso. Então isso me irritou bastante, porque a personagem se sente, a autora jogou isso pra cima, a personagem não demonstra isso, a personagem é bem fraca, a personagem é contraditória, essa personagem deve ser bipolar, porque é uma personagem que ela fala que vai fazer A, ela faz B. Sério, várias cenas era assim, vamos fugir. Aí ela fala pro outro, você vai pela direita, eu vou pela esquerda. Aí ela falou que é pela direita, né? Não, ela corre pra esquerda, ela corre pra trás, ela corre pra frente, ela corre pra todos os lugares, menos o lugar que ela combinou com você. E isso ao longo do livro se torna constante. Eu já olhava e falava, filho, não acredita nela, porque ela falou que vai pelo A, ela vai pelo B, vai pelo C e vai te deixar plantado na pista. Então isso começou a se tornar repetitivo, esse defeito da personagem. E eu não gostei disso, achei que ficou muito a desejar essa informação do personagem. Né? O personagem ficou sendo elevado a um status que ele não é. Então ele é bem fraco, ela é bem fraquinha, ela é bem meia boquinha e não foi tão legal. E já o Logan, eu acho que o Logan se sai um pouquinho melhor do que a Rachel, mas ele também não foi um personagem que brilha. Ele é um personagem que talvez ele seja um pouco mais sensível e tal, mas tinha uns momentos que eu achava que ele era meio MacGyver. Quem é muito novo não vai se lembrar, mas o MacGyver era um personagem muito louco que o pessoal zoava, que ele conseguia fazer, tipo assim, tirar leite de pedra, entendeu? Ele era capaz de fazer uma granada com uma bolinha de tênis e um clips. A parada é meio essa. E aí tem uns momentos no livro que o Logan faz essas coisas também. Eu falei, cara, não nessa situação. Você tá preso, você tá não sei o que, o cara tá de olho em você. E aí, uau. Falei, filho, vamos contar a história dentro do plausível, vamos, não vamos mentir. Eu acho que é esse que é o problema. As pessoas, eu não. Se a história me pega, eu pego a mentira na história, eu já acabou pra mim ali, entendeu? Então essa história me pegou muito na mentira. Eu li umas coisas e falava, ai, tá puxado isso, tá difícil de aturar. Então teve muito esses momentos durante a história, essa mentirada, sabe? Que você fala, filho, tá
Ai, tá doendo aqui no coração. Tá forte. Então, tava muito puxado. A autora quis fazer a Rachel muito mais, mas também quis fazer o Logan. Uau, essa galera é sensacional. Imaginei tipo Jogos Vorazes aqui. Todo mundo sabia mexer com uma arma, né? Todo mundo sabia fazer um de tudo um pouco. A galera vai puxar o arco, atirar e, pô, mirar no coração, gente. No, no número mais alto lá da roda, tipo na maçã em cima da cabeça, né? Então eu achei meio puxado isso. Os outros personagens que aparecem, a gente tem esse comandante, que é o grande contraponto, mas ele não aparece muito não. A história dele é meio truncada. Na verdade, a história dele pra mim foi o grande mistério. Talvez a parte mais interessante é essa, porque eu fiquei sabendo, quero saber como é que ele virou o tal do comandante, o que ele conseguiu fazer com essa arminhoca. Essas são coisas que você não vê resposta no livro. E eu achei que isso foi um ponto falho. Não que a autora devesse me contar todos os detalhes, porque é uma trilogia, então ela não pode me entregar de mão beijada tudo, né? Óbvio. Mas eu achei que faltou uma elaboração mais interessante do vilão, porque pra mim o vilão foi o grande... Foi o grande personagem. Ele sozinho combateu, assim, ele brilhou muito mais do que o protagonista. Se você perguntar a Aranha agora, eu vou falar, cara, eu lembro de muito mais coisas do vilão do que dos protagonistas, pra você ver como os protagonistas foram fracos. E aí a gente tem o Queen. O Queen, na verdade, seria uma espécie de avô pra Rachel e até pro Logan também. Ela foi criada, ela não foi criada pela mãe, a mãe morre muito cedo na história e ela não aparece. E então, na verdade, o pai dela que some e esse avô dela, bem entre aspas, que criam ela. Então ela é uma menina criada por homens. Então ela tem esse jeitinho masculino aí e tal, que é verdade na história, sabe? Ela realmente tem, não tem paciência pra ficar de mimimi com as amigas, de fazer costurinha, bonequinha e tal. Esse pedaço eu achei bacana. Então esse Queen, quando tem o ponto de vista dele, é meio que pra falar dessas coisas, sabe? Desses detalhes aí do pai dela e tal. Eu não sei se o ponto de vista é, como é que eu posso dizer, é muito importante na leitura, porque esse ponto de vista, na verdade, ele saiu agora, ele saiu em julho desse ano de 2014. E o livro, ele foi publicado em 2012. Esse livro foi publicado em 2012. Então, talvez não seja tão importante assim, né? Porque você só publicar um ponto de vista de um negócio que vem antes desses 2 anos depois, eu acho que deve ser um plus. Mas não vou dizer pra vocês aí o que tem a mais, porque eu também não li, não posso falar de algo que eu não li. Bom, falando da narrativa da história. A narrativa da história é muito rápida, é bem fraca, os capítulos são curtos e ficou uma sensação de vazio. Sabe aquele curto que o autor quer fazer para ser ágil? Não acontece, porque o autor, a autora, na verdade, ela não soube levar isso. Então parece uma grande corrida com alguns obstáculos, com essas mentiras que eu falei mais pra frente, que você fica se perguntando, é verdade mesmo que o negócio tá sendo assim? Então não foi um livro tão bacana. Assim, ele é fácil de ler, ele é muito fácil de ler, ele não tem coisas significativas que te prendam, entendeu? Que você faça assim, duvidar da história ou achar que, nossa, isso aqui vai aprofundar, vai melhorar. Ele é um livro bem raso, esse é a verdade. Então ele é fácil de ler, os capítulos não são profundos, os capítulos são mega curtos, a história às vezes ficou num patamar raso. A autora poderia ter trabalhado mais com isso. Eu acho que ela tinha história para trabalhar, principalmente quando começa a ação. Então assim, você vê que a ação não é tão bacana, porque ela tenta fazer a ação nessa coisa mais curta, dinâmica, mas não fica tão legal. Essa coisa do capítulo curto, gente, às vezes é muito tiro no pé, porque o autor faz isso para dar uma velocidade e fica com aquela impressão de que você está sendo enrolado, porque o capítulo é mega curto, não tem nada de assunto. Para você entender alguma coisa, você tem que ler 3, 4 capítulos para vir uma situação. Então assim, tem horas que você pensa, por que eu preciso ler 3 para ter um item? Não era melhor ela juntar esses 3 capítulos e fazer um capítulo só um pouco maior, mais interessante? Entendeu? Então tem um pouco disso também. Eu acho que apesar da ideia ser bacana desse livro, ele ficou a desejar por causa disso, porque ele tem muito mais pontos negativos do que positivos, né?
Então, assim, é um livro, talvez para quem está começando a ler, pode curtir. É um livro que, apesar de ter um enredo bacana, ele não aproveitou o enredo. A autora realmente foi para essa coisa de vamos tentar um mimimi de luta e depois caiu numa vibe romance, e, sabe? Ficou forçando essas coisas que talvez não fosse necessária nesse primeiro livro, porque a gente não tem um apelo emocional de nenhum dos personagens. Então, assim, quando você olha um romance, você não sente o romance, entendeu? Porque tem alguns livros que você fala, ai, ele é lindo, eu quero que eles fiquem juntos. Esse aqui eu falei, filho, não. Então, assim, você não sente essa pegada. E a história meio que ela tem uns momentos que ela se perde. Eu acho que tem muito assunto aqui com milhares de pontas soltas. Então esse foi um problema desse livro, né? Vamos ver o que o segundo vai trazer. Eu espero que venha com mais explicações das minhoquinhas gigantes, do próprio vilão, que foi um personagem interessante, e enfim, do que vai acontecer. Mas lembrando para vocês que o primeiro livro, eu já falei sobre distopia, o primeiro livro tá todo aqui, gente. Briga, não sei o que, fora da realidade, aquele esquema todo. Quem já me ouviu falando de distopia, seja nas resenhas, seja no vídeo, tá bem aqui. Eu olhei todos os itens e falei, cheque. Já brinquei falando que deve ter um livro com isso. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês possam ler sim, mas não leiam cheio de expectativa. Eu acho que tem coisa mais legal de distopia sobre isso. Então, eu sei que vocês vão comprar pela capa, que tá mega bonita, tá bacana mesmo. Mas, enfim, vamos ver aí o que essa trilogia nos aguarda, se vamos ter ou não o próximo livro, que eu não sei como é que vai traduzir. Na verdade, se for bem ao pé da letra, seria Decepção, né? Então, é isso. Bom, espero que vocês tenham curtido. Essa foi a vídeo resenha do primeiro livro dessa série, Desafio. Se vocês curtiram, dê um curtir no vídeo. Se vocês ainda não fazem parte do canal, se inscrevam para vocês ficarem sabendo todas as novidades, todos os venenos que rola aqui no YouTube, na sessão exclusiva, que é o Blá 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 Literário. E, enfim, eu tô nas redes sociais aí, no Twitter, Facebook, no Instagram, falando, fofocando, e pode interagir comigo. Quero conhecer vocês, quero saber o que vocês acham. E é isso, comentem aí do livro, se vocês leram, não leram, e o que vocês estão pensando a partir de agora, beleza? É isso, gente. Eu fico por aqui, até a próxima vídeo resenha ou até o próximo vídeo do blog. É isso. Super beijo e tchau, tchau.